receita é mais complicado, né? Como é que você vai justificar que o IPTU vai dobrar de valor de um ano para outro? Se você mandar essa proposta desse jeito, você vai ter que explicar que os últimos 3 anos em média subiu 10% a arrecadação de IPTU. Sim, mas você está mandando de 100%. E no ano de 2016 nós teremos a implantação de 10 novos empreendimentos imobiliários, por isso que vai dobrar. O vereador não vai ser tão besta assim de aceitar isso, vai investigar, né? Aí descobre lá que só tem um empreendimento imobiliário que vai ser. Então a receita poderia ir para 15 de aumento do IPTU, né? Aí complica a vida do prefeito. Mas é por aí que vai correndo os cortes. Na concepção da proposta é na despesa. E não mais no exagero de uma estimativa da receita. Pensando nisso, pensando que os cortes virão, o que ocorre hoje? As propostas orçamentárias da Secretaria sempre vêm majoradas. Eles sabem que vão cortar, né? É prática isso. E quem tem um facão afiado, como é o caso da Regina ali, né? Não sei como é que está viva ainda. Está viva porque é baixinha, né? Os caras passam assim, querem dar um tapa nela, não pegam, né? O pessoal de planejamento sofre, né? Sofre porque na hora de fechar o orçamento é a hora da onça beber água, né? Aí as pessoas, por que não pode? Porque você está me cortando. Precisamos ajudar o prefeito a fechar o orçamento. A lei orçamentária, ela estima o fluxo previsto de ingressos, fixa as aplicações, né? Também se autoriza a abertura de créditos suplementares e a própria lei vai autorizar a realização de operações de crédito. Embora, para fazer uma operação de crédito, precisa de uma lei específica também. Então, nem precisaria estar. Essas duas autorizações, será que elas não caberiam mais à LDO do que à LOA? No seu ponto de vista, o que o senhor acha? Na LDO, você tem razão, na LDO se aborda, se autoriza, principalmente a abertura de créditos adicionais, mas se dão parâmetros, né? Agora, a lei orçamentária, já que a própria Lei 4.320, a Constituição determinam que ela aborde os créditos adicionais, tem que ser ali também. Então, voltemos para a LDO e lá vamos colocar coisas de diretriz mesmo. Olha, os créditos adicionais poderão ser abertos até o limite de 30%. Quando chegar a lei orçamentária, você pode determinar um determinado valor dos créditos adicionais que seja até menor que isso. Mas lá atrás você deu uma diretriz básica. Até o limite de tanto você pode fazer. E você define exatamente no orçamento. A LDO se presta para isso. É uma diretriz para a execução orçamentária. Fábio, você queria falar alguma coisa? Não, foi a operação de crédito, você falou que é um relatório pagado. Aí o cara é massa. As operações de crédito, os chamados empréstimos para investimentos, né, elas carecem de todo um aparato burocrático anterior, que passa primeiro pela autorização da Câmara, sim, mas depois ela tem que ser submetida a instâncias independentes. No caso da Secretaria do Tesouro Nacional, tem que avaliar, aí você tem que mandar todo aquele relatório assinado pelo jurídico, pelo setor do planejamento, para testar a viabilidade disso. Aí o STN vai avaliar se tem autorização, tem previsão no orçamento, os relatórios atestam a boa saúde financeira da prefeitura e, acima de tudo, se eles estão dentro daqueles limites autorizados pela resolução 43 do Senado. Lembra que nós falamos na aula passada dos limites? Então, o prefeito está pedindo 50 milhões. Analisando aqui, 50 milhões mais os 40 que eles já têm dá 90.
isso dá 0,8% das receitas correntes líquidas. Dá para liberar? Dá, porque o limite é 1,2, né? Poxa vida. Aí vamos analisar o outro dispositivo da mesma resolução, que trata lá dos 16,5 eu sempre invento, não sei se é 16,5 da amortização, e o 11, acho que é 11% é o máximo para se pegar no ano, né? Sobre a receita corrente líquida. 16,5 é a soma da amortização e juros, que não pode ultrapassar sobre a receita corrente líquida. Então tem esses outros dois limitadores. Passou com 3 e ficou no último. No último não passa 50 milhões, só podemos liberar 15. Então é 15 que vai ser autorizado. É bem burocrático isso. Por quê? Porque sabe-se da intenção do legislador federal ao definir a LRF, ele não quis mais esses desmandos com relação ao desequilíbrio orçamentário. Não é? A gente vê aí a intenção do legislador, mais uma delas, da manutenção da gestão pública equilibrada, sem dívida. O que vocês acham que acontecia com esses orçamentos da época que eu falava para vocês que a gente mandava eles superestimados? Nós dávamos um cheque em branco para o prefeito. Por quê? Porque vamos supor que a arrecadação era de 100 milhões, a real. Né? A estimativa real seria de 100 milhões de receita e 100 milhões naturalmente de despesa. Mas como vinham propostas de 140 milhões das secretarias e o prefeito não queria cortar, se aumentava 40 milhões na estimativa da receita. Quanto o prefeito iria receber no ano seguinte? Imaginando que recebesse todas as receitas normais, ia receber 100 milhões. E teria autorização para gastar quanto? 140. Dava-se um cheque em branco para o prefeito de 40 milhões. Essa que é a verdade. Hoje não pode mais. Esse cheque em branco resultou, depois de anos, de décadas vamos dizer assim, de procedimento dessa forma, em dívida pública. Por isso que veio a LRF, principalmente por causa disso. Esse endividamento forçou uma virada cultural, na verdade. A LRF trata de executar, não, de incutir uma virada cultural no gestor público. Foi de forma forçada. Virada cultural em relação ao quê? Em relação à gestão pública equilibrada. Tem um autor que disse que ela veio com 100 anos de atraso, mas ainda bem que veio, né? Então, por não ter dispositivos legais que seguravam os gastos, é que os prefeitos acabavam por exagerar nos seus compromissos, né? Faziam licitações que somavam 140 milhões, quando tinha uma receita real de 100 milhões. E uma vez feita a licitação, comprado, emitido em empenho, você tem que pagar. Mas a capacidade dele de pagar era só de 100 milhões e não de 140. Ficava, então, 40 milhões para o ano seguinte. No ano seguinte, a história se repetia. Ele teria que pegar dinheiro do ano seguinte para pagar o anterior. Mas ele fazia a mesma coisa, mandava outro orçamento, agora de 150 milhões para cá. Só ia receber 110. E ó, isso ia rolando. Receita pública. Quem vai ler? Espere. Recursos financeiros arrecadados, cuja finalidade precípua é viabilizar a execução das políticas públicas a fim de atender às necessidades coletivas e demandas da sociedade. A arrecadação vem basicamente da tributação, né? Tributação na qual, se ela for justa, ela vai tirar mais de quem mais pode prover esses recursos. E ela vai atender o quê? Necessidades públicas, né? A, a existência de um poder público remonta ao passado.
um passado muito distante em que a gente não tinha organização, não tinha quem fizesse as coisas coletivas. Cada grupo se organizava e matava a sua sede e sua fome conforme lhe conviesse. Mas com o tempo, o ser humano teve a necessidade de se organizar, de ter coisas coletivas, né? E aí nasceu o Estado. Elegeram-se, naquela época, um grupo de pessoas que tinha o poder, a potestade de organizar as coisas coletivas, mas para isso precisaria da colaboração de todos. Então cada um vai colaborar um pouco na forma de tributação e nós vamos reverter isso em bens coletivos. Os bens hoje chamados de bens puros, bens públicos puros, principalmente, é aqueles que só o Estado pode fornecer. Ou vocês acham que daria para a gente terceirizar o exército? Complicado, né? É típico de bem público puro. É para isso que nasceu o Estado. Saúde, educação, embora nesses casos, algumas situações podem ser delegadas, né? Hoje nós temos educação sendo provida pelo setor privado, mas ela nasceu como uma função pública. A saúde é a mesma coisa. O transporte aéreo, ferroviário, fluvial, rodoviário, é tudo função pública. Deveria o prefeito estar dirigindo um ônibus lá, não é? Só que existe legislação que permite a concessão, serviço público, terceirização, permissão e assim vai. Quem é da área de direito sabe melhor do que eu essas situações. Né? Mas a gente poderia ver o governador pilotando um avião aí, se fosse como originalmente foi concebido isso. É função pública. Agora a concessão é um direito fundamental social. Transporte. A questão do transporte é complicada, né? Hoje as pessoas, eu penso que tem mais direitos do que deveres, né? Então, uma empresa de transporte coletivo que consegue a concessão, ela tem dificuldades para a manutenção do seu empreendimento com lucratividade. Por quê? Porque eu acho que 30% pelo menos dos passageiros têm direito de andar de graça hoje. Portadores de deficiência, pessoas idosas, pessoas isso, pessoas aquilo, né? E está bem difícil para se equacionar isso. Nós, essa semana que vem, vamos definir o reajuste do preço da tarifa coletiva em Toledo. Então, eles pedem, mostram uma planilha de custos e a gente tem que analisar, e se você aceitar aquilo que eles estão pedindo, acaba que você está retirando dos passageiros um valor pesado, né? Mas se você não der o que eles pedem, pode ser que amanhã ou depois você vai quebrar essa empresa, porque ela não vai ter o retorno suficiente para a sua manutenção. É tudo uma questão de bom senso e de equilíbrio. É uma situação assim, você abre mão daqui, outra abre mão dali, né? E encarece por conta desses benefícios. E agora, com essa novidade aí, passando a ser um direito social, vai ter que ser criado políticas públicas para promover o transporte, independentemente se a pessoa tem condições de pagar ou não. Para mim é uma situação nova, né? E como é que os municípios vão equacionar isso? Exatamente. Daqui a pouco vão ter que fazer o transporte realizado pela própria prefeitura mesmo. Ou subsidiar, como já ocorre, por exemplo, na região de Curitiba, o subsídio é bem grande, vamos dizer assim, né? Senão o povo não teria condição de pagar tudo aquilo. Porque daqui a pouco, se na situação atual, com média de 30% de uso por pessoas que não precisam pagar, isso está sendo cobrado dos passageiros, daqui a pouco os passageiros não terão mais condição de pagar tudo isso. E vão optar por um transporte alternativo. Hoje já se vê muita bicicleta elétrica aí. Por quê? Por conta disso. Vai haver uma procura por módulos e tal. E aí vamos quebrar a empresa, né? Ou se subsidia. Normalmente fizemos aqui um parênteses no assunto, né? Mas faz parte é inerente à nossa atividade aqui. A despesa. Quem vai ler agora? Entende?
A despesa é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos, autorizados por lei para o funcionamento e manutenção dos serviços prestados à sociedade. Já comentamos sobre isso, né? Dispêndio, gasto, investimento. As etapas da despesa pública, naturalmente, passam pelo planejamento e depois pela sua execução. O planejamento público, ele não começa só no PPA, ele começa lá atrás com o plano diretor, né? Mas o planejamento público em termos de orçamento, planejamento orçamentário, começa com o PPA. Esta é a fase do planejamento. PPA, LOA e LDO e LOA. E depois a execução. É quando a gente começa a arrecadar os tributos e a gastar esses recursos em prol da sociedade. Fixação da despesa. Leitura. A fixação da despesa refere-se aos limites de gastos incluídos nas leis orçamentárias em base nas receitas previstas, a serem efetuadas pelas entidades. Já havíamos conversado sobre isso, né? Muito bem. Uma vez fixado o orçamento, definido então o tamanho do orçamento, nós temos os créditos orçamentários iniciais, são aqueles aprovados pela lei original. Mas nós podemos ter créditos que vão posteriormente adicionar algo ao orçamento. São os chamados créditos adicionais. Mas como é que vão fazer, Bia? O PPA autorizou um orçamento para 2015 de 100 milhões de reais. Não é isso que tem que ser gasto pelo prefeito? Afinal, o vereador deu esta autorização, foi fixado este valor. Bom, quantos anos já se passaram desde a aprovação do PPA? 2 anos. Agora 100 milhões é suficiente? Fazendo uma revisão aqui, aumentou a despesa de pessoal, o dólar aumentou, então o endividamento externo nosso está maior, o orçamento tem que ser de 120 milhões. Muito bem. Se faz uma revisão desse orçamento e se manda uma proposta de 120, indicando metodologia de cálculo, tudo mais, tudo certinho, e ele alterou aquela programação do PPA. Está lá no PPA escrito, por conta da LOA, a programação do PPA pode ser alterada. Muito bem. Houve essa fixação. Mas durante o ano, esses 120 precisam de uma remexida, vamos dizer assim. Determinados custos da saúde precisam ser revistos. Mas por quê? Porque o dólar aumentou e os medicamentos, a maior parte são comprados do exterior, e o dólar aumentando, o custo do medicamento para nós está aumentando. As empresas e nas licitações estão vendendo por preços maiores. Então, abrimos um crédito adicional. Nós podemos aumentar esse valor da despesa. Isso são créditos adicionais. Eles vão se dividir em suplementares, especiais e extraordinários. Um crédito é suplementar quando você suplementa alguma coisa que já existe. Então, lá na dotação orçamentária para aquisição de medicamento, que tinha previsão de 10 milhões, agora só se consegue com 12 milhões. Então, abre-se um crédito suplementar. Ainda não estou falando dos recursos, né? Nós vamos falar dos recursos depois. Existem 4 recursos para a abertura de um crédito adicional. O mais comum deles é o cancelamento de dotações, né? Então, vamos aumentar 10 milhões, aliás, de 10 para 12? Vamos. De que forma? Por decreto ou por lei? Bom, aí depende. O vereador deu autorização no orçamento para que houvesse abertura de créditos adicionais por decreto ao prefeito? Deu. Então vamos fazer por decreto. Mas qual é o limite? É 10% do orçamento. Então, depende se essa autorização dos 10% foi dada dentro de cada dotação, vamos dizer assim, você não pode aumentar mais do que 10% uma dotação e nem diminuir mais, ou é do orçamento todo? Tem que ver isso. A maioria dos municípios ainda está nessa. 10%, os créditos adicionais podem ser
até o limite de 10% do orçamento. Se o orçamento é de 100 milhões, 10% são 10 milhões. Até que a soma dos créditos adicionais chegue a 10 milhões, o prefeito pode fazer essa movimentação. E em tempos passados, próximos, poderia até acabar com programas de governo. Hoje, não dá mais porque tem uma norma do Tribunal de Contas que não permite que por decreto, o prefeito acabe com uma ação, com uma dotação, ou até com um programa. Mas isso era prático, o Humberto sabe disso. A gente cancelava uma dotação inteira, às vezes, para suplementar em várias outras. E estávamos dentro do limite. Vamos supor que o limite era 10% do orçamento. Se faziam esses decretos até que a soma dos decretos chegasse a 10 milhões. Mas e aí, poderiam, nesses 10 milhões, a gente ter acabado com uma ou duas dotações. Hoje, por uma norma do tribunal, nós, para acabar com uma dotação só por lei específica. Não dá mais para fazer por decreto. Tá? Então aqui, volto a dizer, o que eu estou falando para alguns é chover no molhado, mas para outros é novidade. Como a gente tem um grupo heterogêneo aqui, né? A gente precisa equilibrar o conhecimento. Ontem mesmo nós estivemos no treinamento do tribunal aqui no Anamor. E no período da manhã, muitas pessoas reclamavam, mas eu já vi isso, eu já sei de cor e salteado. Mas, meu amigo, você tem que compreender que aqui tem gente que está iniciando no poder público. Então eles também têm que ter a chance. Né? Então sempre há essa plateia heterogênea que a gente tem que respeitar. Né? Depois vamos falar mais dos... Alguém falou? Depois vamos falar mais dos créditos adicionais. Agora vamos chegar numa fase da construção de um orçamento. Nós já começamos a construir ele lá no PPA. Né? Só que é chegado o momento de a gente abrir um pouco aquele gasto, que nesses instrumentos anteriores se deu de forma um pouquinho mais generalizada, pouco pormenorizada. Agora vamos pormenorizar ela. A despesa pública, pela nossa legislação, ela tem essa classificação orçamentária. Primeiro, institucional. Quem será responsável por essa despesa? Qual é o Ministério, qual é a Secretaria de Estado ou qual é a Secretaria Municipal? Em alguns municípios, em geral os pequenos, a estrutura administrativa não começa com secretaria, né? Diretoria, eu acho. Alguns têm diretor e tal. Nos municípios maiores, o órgão, que é o primeiro, a hierarquia da estrutura, né, é uma secretaria. Então, nós já definimos lá no PPA quem é o responsável, não definimos? Claro, quando vocês definiram o anexo 6, já colocaram quem é o responsável do programa, no anexo 7 vocês já definiram quem é a secretaria responsável por aquela ação, então a primeira parte já está feita, mas está feita lá naquele instrumento. Agora nós estamos no orçamento, então vamos pegar uma ação lá do anexo 7 e vamos trazer para uma nova fase, que é agora o orçamento. E vamos começar identificando aquela ação, que agora vai virar um projeto de atividade, ou uma dotação orçamentária, vai ter um outro nome, e vamos começar arrolando a unidade responsável, o órgão responsável, melhor dizer. Tá? Então, institucional é qual é o órgão e unidade, a secretaria e o departamento, ou nos municípios menores, a diretoria e a sua subdivisão. Né? A parte institucional passa pela definição do órgão e da unidade. A unidade é um desmembramento do órgão. Por exemplo, na Secretaria de Educação do município. Secretaria de Educação, quais são as suas unidades? No caso de alguns municípios, chama-se departamento. Então, departamento administrativo, departamento de educação, departamento daquilo. Tá?
aqueles que não são da área, então a divisão é esta. Secretaria como órgão, departamento como unidade. Funcional. Funcional também já atendemos. Quando no anexo 7 nós definimos que para aquela ação nós iríamos vincular a função A e subfunção A1, A2, né? Supostamente, então, função saúde é função de número 10, e definimos que a subfunção é a atenção básica, 301. Cumprimos isso, só que temos que anotar lá no orçamento. Está indo para o orçamento, nós só estamos reforçando isso. Mas isso já foi feito lá. Estão vendo a integração que ocorre entre o PPA e as outras peças? Tem que haver essa integração aí. Em que área fazer, né? Então, em que área dessa área de distribuição entre funções de governo? Porque o gasto público e a receita, mas principalmente o gasto público, tem diversas classificações. A primeira delas é a primeira é a institucional. Nós vamos dividir todo o gasto público em quais secretarias? Nesse momento estamos fazendo a primeira subdivisão do gasto. É um tipo de classificação. Agora, vamos para uma nova classificação. Vamos pegar esse mesmo gasto, esses mesmos 100 milhões do orçamento e dividir agora por função de governo. Não vamos dividir no município entre 28 funções. Mas na tabela da portaria 4299 não tem 28 funções? Sim, mas nem todos têm aquelas funções constantes ali. Aquilo vale para todos os entes, União, Estados e município. Mas o município, por exemplo, não usa a função judiciária. Não tem gasto com o judiciário. Isso é função do Estado da União. Não tem gasto com o comércio exterior. Tá? A estrutura programática. Por que é feito? Para que é feito e o que se espera? Estrutura programática vem de programas. Nós não dividimos todo aqueles 100 milhões nos mais diversos programas governamentais, municipais? Dividimos, sim, senhor. Nós estamos falando de um orçamento hipotético de 100 milhões. Dividimos em vários programas. Em quantos programas? Em quantos programas o município quiser criar. A ação entra aí também? Não, aqui não. Aqui na programática é só o programa. A ação vai entrar aqui no meio. Depois eu vou explicar que a ação vai virar a dotação. Já vamos entrar nisso. Mas é importante que vocês saibam, e eu já me toquei no assunto, vamos então repetir, que outrora existia uma tabela que trazia a estrutura chamada funcional programática, porque além de função e subfunção traziam os programas já pré-definidos. Olha que aberração, na verdade, isso, e a gente conviveu com isso muito tempo, né, Roberto? Tinha uma dotação orçamentária chamada manutenção de veículos. Qual é em termos institucionais, qual é a secretaria responsável? Secretaria de Administração, departamento de manutenção de veículos. Função, administração. Qual é o código dela? 3? Função 3 é administração, né? 4. Subfunção, X. Programa. Deixa eu ver na tabela aqui. Estava na tabela, você tinha que escolher um daqueles programas. Por quê? Porque era uma espécie de uma classificação padronizada nacional. O governo queria que você distribuísse daquele jeito. Portanto, os programas constantes daquela tabela não eram os programas que visavam a solução de problemas. Era somente se tinha um objetivo
puramente de classificação orçamentária. Agora, com a criação de programas de governo para a solução de problemas, você atende às duas questões. Há uma classificação orçamentária, né, de programas, mas acima de tudo, os nossos programas são criados para resolver problemas. Entenderam essa situação? Débora, vocês duas aí, vocês não trabalharam nessa época, né? Que tinha essa classificação pronta já. Azar de vocês. Vocês são novinhas, né? A Regina já não trabalhou naquela época, mas sabia, porque... Pegou? Ah, já. As coisas mudaram. E ainda bem que mudaram para melhor, né? Natureza da despesa. Hoje nós vamos trabalhar com natureza da despesa. Então, como é que é o teu nome? Fábio. Você também é Fábio, não é? Ricardo. Ah, Ricardo. Eu olhava para você e chamava de Fábio. Eu estou tomando muito vinho. Vou parar. Fábio, nesse momento aqui, não aparece aqui, mas é nessa etapa em que você resgata a ação lá do PPA e insere no orçamento na forma de dotação orçamentária, na forma de um projeto ou atividade. Tal e qual está lá no anexo 7, POA, né? Traz para cá e vai fazer, inclusive, vai dar a codificação disso. Né? Ele vai ficar bem no meio aqui. Por quê? Porque a partir daqui, aquele valor que tinha do lado direito, um determinado valor da ação para acontecer num determinado ano, terá que ser aberto. Como assim aberto? Quem é da área está dando risada do que eu estou falando, mas quem não é, já tem a oportunidade de aprender isso aí. Vai ser aberto por quê? Porque nós temos um valor final da ação, não temos? Vamos supor uma determinada ação no valor de 100 mil reais. Quem leu o anexo 7 não sabe no que é que será gasto aqueles 100 mil. Mas se ele ler o orçamento, ele saberá. Por quê? Porque no orçamento, logo abaixo ali, Fábio, da classificação do projeto atividade, que você vai aprender bem mais tarde, ainda hoje, nós vamos definir os pormenores daquilo. Por exemplo, uma ação chamada construir um SED, né? Espero que quando estiver mais idoso do que hoje, ainda tenha esses investimentos aí, né? Será que vai ter? Acho que não. Um SED, construir um SED. Construir SEDs, vamos supor, né? O valor de 500 mil. É só isso que tem lá no anexo 7. Afinal, é para aquilo que você presta o planejamento do formulário 7. Vamos trazer para cá, para o orçamento, e ali nós vamos abrir esses 500. Primeiro, na descrição. Aonde será construído? Será construído lá, são 2 SEDs, um no bairro A e o outro no bairro B. Ou no bairro A terá 300 metros quadrados, no bairro B terá 200. E assim você detalha toda essa construção, de forma a elucidar bem ao vereador a intenção do prefeito, que é identificar todas as características de tal investimento, local, metragem, enfim, um mínimo de característica para que todos saibam, o usuário dessa peça saiba do que está se tratando, inclusive o vereador. Sim, mas e os 500 mil que serão gastos? Agora você vai abrir também. Vai abrir quanto à natureza da despesa. E aí nós vamos ver na sequência o que é essa natureza da despesa. Tá? Natureza da despesa: efeito econômico, classe de gasto, estratégia para realização e insumos necessários. E, modernamente, veio a figura das fontes de receitas.
Quem está trabalhando recentemente no orçamento, por um azar, não sabe o que é trabalhar sem fonte de receita. Que maravilha que era. Né? Olha, a Regina trabalhou, ela sabe. As coisas mudaram. E depende do jeito que você olha, mudaram para pior. Eu estou falando em termos de comodismo nosso, né? Como é mais difícil fazer orçamento hoje, classificá-lo, né? Naquela época, a não existência de fontes, e eu já vou explicar o que são essas fontes, facilitava a nossa vida. Por quê? Porque você não se preocupava muito lá com a receita e a origem do dinheiro. Você simplesmente estimava a receita em 100 milhões e fixava a despesa em 100 milhões e o barco dava-se partida no barco. Vamos atravessar esse oceano aí. Né? No meio do caminho precisava mexer, tirar de um lugar para o outro, tudo bem, por decreto, por lei, pronto. Agora, e agora eu falo de poucos anos, houve a inserção da identificação da origem desses recursos. Até porque você tem compromissos com alguns recursos, você tem que vincular esses recursos a alguns gastos. E antes não se preocupava com esse cruzamento de informação, esse fechamento. Por exemplo, não é novidade, não é novo, o Instituto da Vinculação Constitucional de Receitas com Educação e Saúde. Mas não aparecia nos orçamentos anteriores. Quando? Né? Identificando as fontes, indo lá no orçamento e identificando os gastos por fonte. Fazia orçamento, fazia receita. Né? Cuidava para que as dotações da educação superassem em 25% algumas receitas. Isso tinha esse cuidado. Mas não que a gente ia lá na dotação e dissesse: esse gasto será realizado, este elemento de despesa será gasto com a fonte tal, com a receita tal. Não tínhamos essa preocupação. Mas eu já trabalhava com esta... não sei, algumas coisas, a experiência da gente leva a algum pensamento antecipado, né? Eu lembro que eu falava para um rapaz que trabalhava conosco, que hoje está no Tribunal de Contas, e a gente trabalhava bem em conjunto, contabilidade com orçamento, então... Quando eu precisava abrir créditos adicionais, já que eu era sozinho no orçamento, hoje tem uma equipe de quantos? 6 ou 7, né? 6. Eu era sozinho, então eu tinha o auxílio da contabilidade. Quando eles precisavam remanejar o orçamento, eles remanejavam e depois mandavam o projeto de lei na Câmara. Naquela época se fazia durante o mês, né? Isso era assim, comum nos municípios, depois mandavam no final do mês a lei para aprovar na Câmara. Era assim. Então se faziam cortes, muitas vezes ocorria nos municípios de se cortar coisas que a gente sabia que vinha recurso de fora. Mas como faltava dotação e não tinha vinculação da fonte ali na despesa, se cancelava. E eu falava assim: olha, vamos tomar cuidado, porque eu acho que daqui a pouco eles vão vincular essas coisas. Vão começar a vincular. Se tem recurso de 1 milhão previsto no orçamento lá, a título de convênio para a construção do teatro, tem que ter uma dotação orçamentária de 1 milhão. Agora, se está faltando dotação e nós vamos lá e consumimos 200 mil desses 800 para suplementar, desses 1 milhão, tornando ele em 800, e transferindo esses 200 para uma outra área, nós não estamos fazendo a coisa correta. E isso era feito, gente, na maioria dos municípios. Era assim. Eles vão tomar cuidado, gente. Isso aí um dia eles vão vincular essas coisas. Tardou um pouco, mas vieram as determinações para que se criassem as fontes de recursos. Agora, cada centavo que entra lá nas receitas, você já tem que ter vinculado onde você vai gastar. Né? Mas a gente vai ver mais para frente. As funções de governo, nós já conhecemos, né? Aqui tem 14 das 28, então, das 28, pegamos como exemplo essa aqui, função 8, subfunção, assistência comunitária, 244, já está aqui, né? A questão dos programas vocês já conhecem,
né? A estrutura programática atual é através disso aqui, a criação de programas para a solução de problemas, tá? Só repetindo, um problema tem causas, e este problema sobre ele vai ser construído sobre o problema no programa, tem objetivo, vai ter um medidor, um indicador, e nós vamos implementar ações que visem o combate a essa causa, e tudo isso em prol da sociedade, né? As ações. Ó, o centro nosso são as ações. Criamos os problemas, né? Na tela anterior. E vamos agora para aquelas ações. Elas podem ser projetos ou atividades. POA, lembra? Ou obrigações especiais, que são aquelas ações que são criadas para atender despesas que não vão mais trazer benefício algum para a prefeitura. Como é o caso de as dotações destinadas à amortização da dívida, né? Nesse sentido. E as ações, então, contribuem para atender ao objetivo de um programa. Então, é uma outra classificação aqui, né? Eu quero saber da prefeitura da Onça Parda. Ela gasta a maior parte dos seus recursos em projetos ou atividades ou operações especiais. Dá para se extrair essa informação. Eu quero saber por secretaria o gasto do município do Morro Amarelo. Está lá, separadinho. Eu quero saber por função de governo os gastos desse município. Tem um relatório específico para isso. Né? Estão vendo as várias classificações da despesa pública? As possibilidades de você obter informações? Um projeto resulta em produto que aperfeiçoa ou expande a ação do governo. Um projeto é limitado no tempo, geralmente dá origem a atividades ou expande e aperfeiçoa as existentes. Basicamente, um projeto é registrado como um projeto, melhor dizendo, gastos que vão resultar num bem novo, físico, né? Tangível. Se a gente dividisse o orçamento do município entre projeto e atividade, e a maior parte dos gastos, vamos supor 70%, ou melhor, 90% de um determinado município, os gastos estão registrados como atividade, portanto 10% como projeto. O que dá para se concluir desse município? Se nós fizéssemos análise de balanço de municípios, coisa que não é comum. Não tem investimento? Acabou de ganhar uma bala. Duas? Merece, né? Tá, é o cara que está participando. Vocês não participam? É, Alberto? Não ganham bala. Duas balas já. Exatamente, se fizéssemos uma análise de balanço, já poderíamos de antemão dizer que esse município não está gerindo adequadamente seus recursos. Certamente o município precisaria de investimento em bens tangíveis